A República das Milícias, capítulo 3. As origens em Rio das Pedras e na Liga da Justiça. A chegada a Rio das Pedras pela Avenida Engenheiro Souza Filho impactou um forasteiro como eu, que tinha na cabeça imagens pré-concebidas por histórias que lia e ouvia sobre as milícias locais. Imaginava ver casas por todos os lados, com homens armados em rodinhas nas esquinas. Os textos ajudaram a me informar, mas, inevitavelmente, se concentravam nos conflitos, produzindo ideias estereotipadas. Como jornalista, estou acostumado a fazer esse filtro. Antes de escrever, procuro conhecer o lugar, sentir o ambiente, conversar com os moradores. No caso de Rio das Pedras, a visita me despertou diversas perguntas que até aquele momento eu não considerava importantes. O centro comercial é um shopping center ao ar livre, efervescente, com lojas diversificadas e ruas lotadas. Logo na chegada, casas de material de construção, decoração, serrarias, vidraçarias e galpões mostram um bairro em fase de transformação e crescimento. O burburinho contrasta com as regiões famosas da Zona Sul, Norte e Central do Rio. Em Copacabana, por exemplo, onde costumo me hospedar, há um grande número de aposentados e, proporcionalmente, de farmácias. Apesar de ser um dos bairros mais famosos e bonitos do mundo, aparenta a decadência. Bem diferente do perfil de Rio das Pedras. Um bairro com um pouco mais de 50 anos de existência e uma população mais jovem, de 55 mil habitantes, maior do que 90% dos municípios brasileiros. Mesmo com a infraestrutura precária, seu cotidiano transmite vitalidade e dinamismo. Percorrer o bairro a pé ajuda a evitar o trânsito caótico e as ruas lotadas de carros, ônibus e vans, em que o fluxo é interrompido com frequência, porque as vias são estreitas e mal planejadas. Basta um veículo parado em fila dupla para causar longos congestionamentos. Pela estrada variante de Jacarepaguá, que depois vira Rua Nova, o percurso se aproxima do centro comercial do bairro. Barracas de comidas e bugigangas também atrapalham os pedestres na calçada. As vias transversais levam a apartamentos residenciais com 5, 6 e 7 andares. Na rua principal, os térreos são reservados para as lojas e os andares superiores para a moradia. Por todos os cantos se vê o espírito do empreendedorismo. Lojas de lingerie, moda feminina, jovem, masculina e infantil, com tendências bregas e alternativas. Hambúrguer artesanal, sushi, restaurantes de carne de sol e sarapatel, bares descolados e botecos, cabeleireiros black e de madame, barbearias descoladas e tradicionais, kit com churrasqueiras e máquinas de chope. Tudo em meio a uma constante cacofonia, com anúncios de instalação de TV a cabo pela rádio pirata, transmitida por alto-falantes pendurados nos postes, que também sustentam novelos embaraçados de fios de luz, telefone, TV a cabo e internet. As fachadas têm letreiros caprichados, que valorizam as lojas. Alguns negócios chegam a ter filiais em outros bairros. Há também escolas e creches particulares para complementar a oferta da educação pública, assim como médicos de diversas especialidades e dentistas particulares, com fachadas também vistosas, oferecendo seus serviços para os que preferem e podem evitar a rede de saúde do Estado. Numa área aberta, um pula-pula para crianças proporciona alguns minutos de diversão por R$2. Há produtos e serviços acessíveis a diversas faixas de renda. Fui tomar um açaí numa barraca de rua e havia 7 opções de tamanho, do copinho de brigadeiro de 100 milímetros, que custava meia passagem de ônibus, até o copão de 800 mililitros, 7 vezes mais caro. Aplicativos de transporte como o Uber, que atendem às regiões centrais da cidade, não costumam se arriscar por Rio das Pedras. Para levar e buscar moradores, milicianos criaram um modelo alternativo,
que ganhou força depois que os motoristas dos concorrentes foram ameaçados. A violência, usada para garantir mercado aos empreendedores locais, também ajuda a entender parte do sucesso dos negócios instalados em Rio das Pedras. Muitas milícias criam monopólios de mercado que garantem o fornecimento exclusivo de produtos que vão de cigarros a kit de churrascos. Em todo esse território, pode não parecer, mas há uma autoridade fiscalizando o certo e o errado. É preciso não ultrapassar a linha. Foi a partir desse núcleo comercial que a comunidade começou a se expandir no final dos anos 1960 e no começo dos 1970. Há ordem naquele aparente caos de gente indo e vindo, onde o dinheiro circula e contribui para que Rio das Pedras tenha o segundo maior potencial de consumo entre as favelas brasileiras. Mais de R$ 1 bilhão por ano. Quando você chega de fora e se mete pelas ruelas residenciais, há pessoas observando, mesmo que discretamente. É possível passear pelo local, mas com bom senso, respeitando as regras veladas do ambiente. No meu caso, eu procurava não demonstrar uma curiosidade exagerada sobre o poder dos milicianos. Evitava fazer perguntas a desconhecidos. Não queria parecer um investigador ou um repórter, mas um visitante casual. Por cautela, pedi que um conhecido, funcionário das Forças de Segurança do Estado e morador da Zona Oeste do Rio, me acompanhasse. Para evitar problemas, respeitamos alguns limites territoriais. Meu parceiro me apontava os olheiros nas esquinas e as fronteiras que não deveriam ser ultrapassadas. Achei que ele estava paranoico, mas deixei o Rio das Pedras com a sensação de que olhos invisíveis das milícias nos seguiam a todo o tempo. Apesar da fama de quadrados, os milicianos apoiaram o baile funk do Castelo das Pedras. Desde os anos 1990, o baile foi referência no Rio de Janeiro, recebendo gente de várias classes sociais e regiões da cidade, com bênção e a participação das autoridades paramilitares. Milicianos podem ser conservadores, mas não rasgam dinheiro. Rio das Pedras é o lugar em que você pode comprar um parafuso a 1h da madrugada, me contou um amigo que cresceu em Freguesia, bairro vizinho. O primeiro bar gay que frequentei ficava em Rio das Pedras, ele disse, para minha surpresa. A própria venda de drogas, cuja proibição começou como um ponto de honra para as milícias, com o tempo foi flexibilizada entre elas. Não basta ter força e armas para exercer o poder. É preciso também legitimidade para ser aceito pelos moradores. Os paramilitares e seus parceiros, além de garantir a ordem, acumulam recursos financeiros e dinamizam a economia local. A lavagem de dinheiro e empréstimos a juros viabilizam novos empreendimentos para a comunidade. Os grileiros e proprietários abastados de casas de aluguel, da mesma maneira, acumulam renda, que acaba direcionada a investimentos em Rio das Pedras. O modelo de negócios miliciano se mostrou mais sustentável e gerador de riquezas do que o tráfico de drogas em outras comunidades, por criar uma economia interna dinâmica. Mas essa economia, por sua vez, depende da ausência das operações policiais cotidianas vigente nos morros do Rio. O ex-chefe do tráfico me ajudou a visualizar essa diferença. Por muitos anos, ele comandou o comércio varejista de drogas em uma importante favela ligada ao Comando Vermelho. Foi preso em 2014 e enviado a um presídio federal. Cumpriu pena até 2019. Então se tornou evangélico e deixou o crime. Quando conversamos, ele havia acabado de ser solto e lutava para se adaptar à vida de assalariado. Na época em que era traficante, como o número 1 da Boca, chegou a comandar mais de 200 pessoas. Segundo ele, esse era o tamanho de uma boca de médio porte, para o padrão da cidade. Politicamente, contudo, a firma dele era poderosa por ocupar um território estratégico.
Esse ex-traficante chegou a possuir mais de 40 fuzis. Meu interlocutor comparou as receitas financeiras dos dois empreendimentos criminais. Na comunidade que comandava, moravam cerca de 18.000 famílias. Vamos supor, ele disse, que sejam cobrados R$ 10 por família de taxa de segurança, como fazem as milícias. Seriam R$ 180 mil por mês. Ele disse que estabelecimentos comerciais pagavam mais. As lojinhas, os bares, os cabeleireiros. Lá na favela, por baixo, são 200 empreendimentos. A R$ 50 por mês, mais R$ 10 mil. E ainda dá para lucrar com a venda de gás, água, gatonete, energia elétrica, transporte, terreno onde há espaço para vender ou alugar terra. Tudo isso deixa o cara milionário em 2 meses, ele calculou. O dinheiro, muitas vezes, é multiplicado pela prática da agiotagem, que faz o capital girar, aquece o mercado e o empreendimento local. No caso do tráfico, segundo o ex-traficante, a situação é mais difícil por diferentes circunstâncias, a começar pelo alto custo do negócio. O traficante paga R$ 8 mil o quilo do crack no atacado, para ganhar R$ 3 mil por quilo no varejo. No caso de um pó bom, ele custa de 14 a 15 mil reais, para ganhar 6 mil de lucro no varejo. Para ganhar 60 mil de lucro, tem que vender pelo menos 10 quilos. Na estrutura de 2 centenas de funcionários que ele comandava, ele afirmou ter faturado cerca de 400 a 500 mil por mês, com um lucro bruto de 150 a 200 mil reais. Essa receita, contudo, era usada para controlar as externalidades do comércio, que geravam despesas enormes. Munição, armamento, arrego para o policial, despesa com soldados, tudo isso faz parte. Na favela que está em guerra, o negócio não vai para frente porque os custos são muito altos. Sobra pouco dinheiro para investir. Fiz dinheiro para muita gente, inclusive para a polícia, mas não posso reclamar, porque esses arregos me mantiveram vivo. Só que ninguém sai rico do varejo de drogas. Além da questão financeira, a parceria com paramilitares, com os policiais, é outra grande vantagem do negócio. Se eu sou milícia, vou para um carro carregado de fuzis. Sou parado numa blitz e basta dizer que sou da polícia para ser liberado. Não há flagrante. Isso dá grande vantagem. Os milicianos também não são caçados, como ocorre com os traficantes, e eles não se envolvem em guerras. Eles são aceitos e fazem parte do Estado. Acaba sobrando dinheiro para ser investido e multiplicar o dinheiro do crime. Analisou. O traficante, mesmo o que ganha dinheiro, não consegue sair da favela e gastar, ele disse. Fui pela primeira vez na vida numa churrascaria no mês passado, dirigindo um carro com a minha própria carteira de habilitação. Pela primeira vez, tenho conta em banco, agora que cumpri o que devia na justiça. Não podia ser pai, esposo, não levava os filhos na escola, não ia à praia. Posso fazer isso agora que abandonei o crime, mas não tenho dinheiro. Tenho, pela primeira vez, liberdade para ser outras coisas além de traficante. Apesar dos percalços, esse antigo gerente do Comando Vermelho aponta 2 motivos para o negócio da venda de drogas continuar em alta no varejo. Primeiro, os lucros elevados obtidos pelos vendedores atacadistas, que abastecem os mercados consumidores e fazem a roda girar. Esses empreendedores costuram redes de contato a partir das fronteiras brasileiras com países como Bolívia, Paraguai, Peru e Colômbia, ganhando grande volume de dinheiro em cada venda realizada. Essa situação permite mais tempo para prever formas de esquentar o dinheiro, criar lojas e empreendimentos de fachada, criar um disfarce de empresário formal para ganhar mais poder. Na língua do crime do Rio de Janeiro, os atacadistas são chamados de matutos. O cara tem empreendimento no Paraná, por exemplo, atravessa 100 quilos de pó,
Gasta 100, 200 mil reais e ganha mais de 1 milhão. Tem menos risco, menos custo e dá mais dinheiro. Caso o cara consiga colocar nas favelas, sempre vai ter quem queira comprar, disse o ex-chefe varejista do Comando Vermelho. Em segundo lugar, conforme sua avaliação, o varejo segue a todo vapor, porque o garoto do morro, imaturo, ainda se ilude com as promessas simbólicas da arma, carro, dinheiro e status associado ao traficante. Depois ele percebe que esse status é ilusório. Passa um tempo, a ficha cai para todo mundo. Se o Estado oferecesse anistia para os traficantes que quisessem abandonar o tráfico, aposto que a absoluta maioria ia aceitar sem pensar. Na maturidade, com filho, esposa, o cara cansa de ter inimigos e quer, acima de tudo, deixar os problemas para trás. Fernandinho Beiramar, considerado na segunda metade dos anos 1990 o maior traficante do país, ganhou dinheiro e poder depois que foi para o Paraguai e para a Colômbia, estabelecendo contatos com fontes atacadistas de armas e drogas para serem revendidas nos varejos do Rio e de São Paulo. Como me disseram 2 traficantes do Comando Vermelho, Beiramar era, acima de tudo, um matuto. Tanto que nunca teve o mesmo poder na facção que Marcinho VP, chefe do Complexo do Alemão e responsável pelas decisões mais importantes do grupo. Beiramar foi preso em 2001 nas selvas colombianas, pelo exército do país, junto com integrantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, que fornecia a eles cocaína em troca de armas. O acesso a fontes atacadistas também fortaleceu, em São Paulo, o primeiro comando da capital, o PCC, que percebeu os riscos e os custos elevados do varejo das drogas na cidade, apostando todas as fichas na expansão de seus negócios para as fronteiras. O Grupo Paulista aproveitou o espaço deixado depois da prisão de Beiramar e montou uma ampla rede de distribuição de drogas a partir de uma rede de aliados em presídios brasileiros. História que a socióloga Camila Nunes Dias e eu contamos no livro A Guerra, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. O modelo de negócio do PCC conseguiu transcender o domínio de territórios, aliviando custos e problemas com as autoridades locais. Quando o PCC e o Comando Vermelho brigaram em 2016, provocando uma série de conflitos dentro dos presídios ao longo do ano seguinte, os chefes da facção carioca deviam mais de 60 milhões de reais a atacadistas ligados ao Grupo Paulista, segundo me informou um chefe do Comando Vermelho que, no período do confronto, cumpria pena em um presídio federal. Os paulistas, conforme ele me explicou, haviam avançado nas fronteiras e se tornado matutos da facção carioca, o tempo todo voltado para os seus conflitos varejistas em morros e favelas. Com a entrada das milícias na disputa por territórios no Rio de Janeiro, eles passaram a digladiar pelo domínio geográfico das comunidades cariocas e fluminenses, criando uma proposta de governança que ganhou a aceitação das autoridades e de parte da população. O modelo inovador oferecia vantagens, comparado ao domínio dos traficantes, pelo menos no marketing. O tráfico, por exemplo, domina a comunidade para vender a ela drogas no varejo. Emprega muita gente, recebe clientes de fora e de dentro. Acaba gerando renda no local, mas a um custo social alto. As operações policiais na comunidade tornam insuportável a vida dos moradores, que também convivem com o risco de invasão de facções inimigas. A juventude dos traficantes, suas atitudes viris e desafiadoras, as regras que impõem no local também geram problemas. As famílias das comunidades receiam que seus descendentes ingressem na guerra ou se transformem em consumidores de droga. Sem falar na tirania dos traficantes, que, para manter seus negócios, evitar denúncias e preservar sua autoridade, ameaçam moradores contrários a seus interesses.
Embora as milícias também comandem a comunidade com tirania e sua autoridade se mantenha à base de ameaças, como fazem os traficantes e aqueles que contestam seu poder podem perder a vida e sofrer torturas. Ao contrário do tráfico, os milicianos se vendem como fiadores de mercadorias valiosíssimas, ordem, estabilidade e possibilidade de planejar o futuro, aliança política com o Estado e a polícia. A presença das milícias na comunidade diminui os riscos de operações policiais, tiroteios e as rotinas de guerra. Também atrai investimentos públicos e privados. Outra vantagem do negócio é que o empreendedorismo e a busca incessante por lucros ampliam a oferta de casas e terrenos grilados, vendidos a novos moradores. Claro, a cidade perde com o desmatamento de matas nativas e o perigo de desabamento de prédios mal projetados. Para quem adquire o imóvel, contudo, as vantagens imediatas compensam. O crescimento do número de moradores também amplia a massa de apoiadores da governança da milícia. O lado impopular desse modelo é que a maior parte das receitas para bancar o negócio vem da extorsão dos habitantes. No tráfico, em tese, a população não seria explorada economicamente, já que o dinheiro viria dos consumidores de droga. No entanto, são relativamente comuns lugares onde convivem venda de drogas e cobrança de taxas e venda de serviços, misturando tráfico e milícia para a diversificação de receitas. Esses grupos perceberam que o mais importante é o poder que exercem sobre os territórios. Com o domínio das áreas, pode-se maximizar, como dizem os economistas, o potencial de lucro local. E mais, o domínio territorial dos milicianos pode se reverter em votos para os políticos que os apoiam, o que produz um comportamento ambíguo das autoridades no controle e combate a esses grupos. As milícias, dessa forma, acabam funcionando como um Estado terceirizado ou leiloado, expressão usada por seus principais críticos na academia e na política. Cobram taxas e arrecadam receitas para preservar a governança local, substituindo um Estado fraco e incapaz. Tráfico ou milícia? A pergunta volta a pairar, como se não houvesse uma terceira via. Como se a garantia da democracia e do Estado de Direito nos territórios não estivessem entre as opções possíveis. Isso pode ser explicado pelo contraste entre o ideal e a realidade. No papel, os governantes dizem que o Rio é uma democracia. Na prática, a tarefa de governar é compartilhada com centenas de tiranos que dominam mais de 700 comunidades pobres da cidade e exercem a autoridade com o suporte de dinheiro e armas. Mesmo depois da redemocratização, essas áreas de dominação armada se espalharam. Em vez de garantir direitos e livrar a população de tal opressão, a omissão do poder público ampliou o problema, dando espaço para o surgimento desses governos genéricos, que nada mais são do que tiranias paramilitares. Dunas e vegetação de restinga, solo impróprio para o plantio, muitas lagoas que se interligavam numa região encharcada que recebia as águas dos rios antes que eles desaguarem no mar. No tempo do Brasil Colônia, a região da Barra da Tijuca e da Baixada de Jacarepaguá recebeu engenhos de açúcar aos quais se tinha acesso apenas de barco. Havia uma grande barreira formada pelas cadeias de montanhas do maciço da Tijuca, com os picos de mais de 1.000 metros de altura, que ajudava a separar essa vasta área da Zona Oeste do restante da cidade. Em 1932, o Correio da Manhã definiu a região como o Sertão Carioca, habitado principalmente por jacarés e cobras. Em 1959, foi vista a última onça pintada vagando pelas matas de lá. Com o processo de urbanização e a chegada de grandes levas de imigrantes das zonas rurais do Brasil para os centros urbanos,
o Rio de Janeiro precisava encontrar alternativas para crescer. O lado sul e norte do maciço, que formava a mancha urbana da capital, estava saturado. Era necessário e urgente desbravar o faroeste carioca. Tarefa colocada em prática no final dos anos 1960. Primeiro, seria preciso criar um atalho para atravessar as montanhas. Missão para os engenheiros que, nos anos 1970, abriram os túneis São Conrado, Joá e Dois Irmãos, juntamente com a construção de elevados e vias expressas. Com a obra, os motoristas que vinham do Leblon, em vez de se arriscar nas estradas sinuosas do maciço à beira-mar, poderiam, em poucos minutos, alcançar um paraíso até então escondido. Em 1969, o urbanista Lúcio Costa, depois de ajudar a conceber Brasília com o arquiteto Oscar Niemeyer, criou o plano piloto para a ocupação da Baixada de Jacarepaguá. Nos anos 1980, o mercado percebeu que a região era a bola da vez. Grandes torres de edifícios e shopping centers com espaço para uma réplica da Estátua da Liberdade, em meio a praias, lagoas e vegetação intocada, aqueceram a procura e a especulação imobiliária. O plano de Lúcio Costa foi desvirtuado e depois renegado por ele, atropelado pelo culto ao consumo que viria com tudo nos anos seguintes, reproduzindo na região uma Miami brasileira de gosto duvidoso, burguesa como São Paulo, sem o charme aristocrático da Zona Sul carioca. Como era de esperar, os trabalhadores da construção civil, que levantaram as paredes dos edifícios dos novos ricos da cidade, também criaram seus bairros na vizinhança, produzindo na região a mistura territorial de classes tão características do Rio de Janeiro. Um novo rio surgiria do outro lado das montanhas. A variação populacional da área ajuda a entender a dimensão dessa novidade. Em 1970, a cidade tinha 4,3 milhões de habitantes. Passou para 5,8 milhões em 1990. 1,5 milhão de pessoas a mais. As regiões mais tradicionais no centro, norte e sul chegaram a perder habitantes. Quase todo o crescimento, 1,3 milhão de novos habitantes, se concentrou na zona oeste. Jacarepaguá e Barra da Tijuca, por exemplo, passaram de 241 mil habitantes para 680 mil. Já os bairros de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba saltaram de 700 mil habitantes para 1,6 milhão de habitantes. O modelo de negócio das milícias nasceu nessas duas grandes áreas da Zona Oeste, e ali prosperou. O bairro de Rio das Pedras pode ser considerado o principal laboratório de formação do modelo de governança política e econômica que se espalharia depois dos anos 2000 para outras regiões da cidade e do estado. A semente da organização, que anos depois passaria a ser chamada de milícias, se estabeleceu com a ajuda do Estado, incapaz de mediar e regulamentar a chegada dos grandes contingentes populacionais do lado oeste. Rio das Pedras recebeu esse nome por ficar às margens de um córrego homônimo. No começo dos anos 1950, famílias ocuparam uma área privada e passaram a reivindicar a posse da terra junto às autoridades. Elas criaram uma comissão de moradores e conseguiram, em 1964, com o governador Negrão de Lima, a desapropriação da área. Foi o primeiro movimento associativo bem-sucedido dos moradores junto ao Estado. A nova condição permitiu que a comunidade se ampliasse em torno do núcleo central da Rua Velha, ao lado do córrego, que passou a se expandir por aterros feitos pelos próprios moradores no terreno pantanoso. A área começaria a receber um número crescente de habitantes, principalmente imigrantes do Nordeste do Brasil, boa parte deles do interior da Paraíba e do Ceará.
O processo era semelhante ao de outras periferias do Rio e de São Paulo. Um parente chamava o outro, que passava as informações sobre o local. Quem vinha chamava outro, e assim sucessivamente. Num efeito bola de neve, milhares de pessoas migraram, atraídas por sonhos e ilusões de felicidade prometidos pela vida urbana. A centralidade da relação que se estabelecia entre os governos e as associações destes novos bairros foi uma das principais características desse processo de ocupação das favelas no Rio de Janeiro depois dos anos 1960. Comissões de moradores e associações se formaram para dialogar com as autoridades e negociar melhorias para os bairros em formação. Com a democratização e a acirrada disputa por votos nos anos 1980, essas relações muitas vezes descambavam para o clientelismo, com os presidentes das entidades trocando favores por votos. Os presidentes das associações se tornavam porta-vozes dos candidatos específicos, em troca de luz, asfalto, cesta básica, podendo, com o tempo, ele próprio se transformar em um candidato a um cargo eletivo. Era uma dinâmica diferente da que ocorria nas favelas de São Paulo, que nos anos 1960 e 1970 cresceram principalmente nos extremos da cidade, as chamadas periferias, perto de metalúrgicas e indústrias em geral. Os bairros em São Paulo eram, acima de tudo, lugares dormitórios e cresciam num contexto diverso. O processo de organização política, até pelo forte perfil industrial da economia paulista do período, era mediado por sindicatos e pelas pastorais das comunidades eclesiais da base da Igreja Católica, com discursos coletivos e um esboço de consciência de classe. Havia clientelismo, mas também mobilização política de organização das bases, que se tornaria uma das principais forças da nova república, dando origem, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores nos anos 1980. As características econômicas e sociais do Rio no período, a ausência de uma classe trabalhadora organizada e de sindicatos fortes, e até mesmo de uma igreja progressista, o arcebispo do Rio, Dom Eugênio Salles, ao contrário de Dom Paulo Evangelista Arns, era contrário à teologia da libertação. Abriram espaço para diferentes alianças entre políticos com as bases populares, fortalecendo relações mais personalistas e populistas no Estado. Rio das Pedras crescia dentro desse caldo político. 10 anos depois da primeira mobilização na favela, ainda durante a ditadura militar, os moradores voltariam a se organizar para exigir a instalação de energia elétrica no bairro. Criaram formalmente uma entidade comunitária em 1982. No ano seguinte, durante o governo de Leonel Brizola, do PDT, começaram a tomar a frente na organização do território. O chefe do grupo, Otacílio Bianchi, estava entre as primeiras famílias que negociaram a regularização na favela nos anos 1960. Surgiu desse período a Vila dos Caranguejos, primeira ocupação planejada pelos moradores, às margens da Avenida Engenheiro Souza Filho. As terras foram regularizadas em meio à disputa de uma grande área da região reclamada por uma empreiteira. Com o ganho de causa, a Associação de Moradores de Rio das Pedras comandou o processo de planejamento dos lotes, criando vielas e corredores de circulação internos, pressionando o Estado por novas benfeitorias, como a instalação de rede de esgoto. A legitimidade da Associação de Moradores se fortalecia diante da omissão dos governos na mediação, regulamentação e definição de critérios urbanísticos para a formação dessa pequena cidade. A mediação da concessão, a venda de terrenos, a construção das vias, os certificados de propriedades,
tudo era empurrado para esses representantes informais, amigos das autoridades, que arregimentavam votos e passariam a disputar eleições e a formar a base de sustentação dos cargos executivos. Em 1989, como o bairro continuava crescendo, o governo Moreira Franco doou um terreno de 400 mil metros quadrados que, originalmente, seria usado para a construção de um conjunto habitacional. No entanto, abriu mão de seu papel de planejar a construção de imóveis no bairro e terceirizou a missão para a associação de moradores. Os lotes foram distribuídos aos novos moradores, que iniciaram o processo de autoconstrução de mais um bairro em Rio das Pedras, conhecido como Areal 1. A dispensa da burocracia e da formalidade agilizava o processo de oferta de habitação, disponibilizava casas com mais rapidez, ajudava os comerciantes de material de construção e contribuía para que os diretores da associação e alguns moradores acumulassem capital e poder. A concessão de lotes e, depois, a autorização para a venda de lajes dinamizava o mercado imobiliário e criava uma fonte de receita para os moradores investirem no próprio bairro. Com o surgimento desse novo poder, a associação passa a cobrar mensalidades para fazer a administração do bairro. Um dos principais atrativos de Rio das Pedras, propagado pelos moradores, era o fato de não sofrer os mesmos males dos morros da Zona Sul e Norte, dominados por traficantes. A garantia de que as comunidades estavam resguardadas dos jovens representantes da cultura urbana das favelas da Zona Sul e Norte, e também da ameaça dos criminosos, era um discurso que seduzia os migrantes rurais, que erguiam os bairros novos na Zona Oeste. As comunidades no entorno da Barra da Tijuca e na Baixada de Jacarepaguá representavam esse ideal de segurança, associado à moralidade tradicional das pequenas cidades rurais, em contraposição ao vale-tudo e à malandragem predominantes no mundo urbano. Durante o comando de Otacílio, em Rio das Pedras, a punição dos criminosos era garantida por um violento grupo de extermínio local. Longe de ser uma particularidade de Rio das Pedras, esse brutal sistema de autodefesa dos bairros pobres se reproduziu em diversas cidades do Brasil. Nos anos 1970 e 1980, essas figuras surgiram aos montes, com o discurso de que matavam bandidos em defesa dos trabalhadores. Na Baixada Fluminense, esses grupos foram representados por políticos que viriam a se tornar lendários, como é o caso de Tenório Cavalcante, deputado federal pelo Rio nas décadas de 1950 e 1960, morador de Duque de Caxias e conhecido como Rei da Baixada e Homem da Capa Preta, que não se separava de sua metralhadora, apelidada de Lurdinha. A violência era instrumento para a garantia da ordem. Nos anos 1970, esses grupos atuaram junto com a polícia militar em diversas cidades. Nos anos 1980, diante das muitas mortes de autoria desconhecida na Baixada Fluminense, o jornal Última Hora atribuía esses extermínios ao misterioso Mão Branca, mito criado pelos próprios matadores para se livrar das responsabilidades pelos crimes. Era como se houvesse uma mão invisível a proteger a Baixada do crime. Na mesma década, esses grupos se associaram a empresários e comerciantes para a venda de segurança, e por vezes também a policiais. Ganharam o nome de Polícia Mineira. O sociólogo José Cláudio de Souza Alves vê nesses grupos a origem das milícias. Em São Paulo, nesse período, os matadores eram conhecidos como justiceiros ou pés de pato e atuaram na capital e na região metropolitana, chegando a formar quase 1.000 pequenos grupos de extermínio ao longo da década.
Os matadores de Rio das Pedras agiam com o mesmo espírito. Assim como na Baixada Fluminense e nas periferias de São Paulo, lá também se viam, fixadas nas paredes de estabelecimentos comerciais, listas com o nome das pessoas marcadas para morrer. Quem não obedecia acabava assassinado. Mesmo depois que a imprensa passou a usar o termo milícias, a população local continuou chamando os chefes de Rio das Pedras de mineiros. De todo modo, foi essa a região que originou um tipo de organização inédita, que configuraria o modelo depois conhecido como milícia. E não foi à toa que ele vingou. Policiais que moravam na região criaram a milícia de Rio das Pedras e estabeleceram as regras da economia informal dessas áreas. Ampliaram a fonte de receitas ilegais, a compra de armamentos e estabeleceram conexões políticas. Essa nova forma de dominação territorial transformou a geografia do crime no Rio, disputando o controle de comunidades com facções do tráfico. O formato prosperou ao longo dos anos 1990, depois de conflitos pelo comando da Associação de Moradores do Bairro. Otacílio tinha sido preso algumas vezes, acusado dos crimes cometidos na região, mas continuava em liberdade e mandando na área. Foi assassinado em 1989, em Jacarepaguá, no bairro do Anil. Nos anos que se seguiram, seu grupo permaneceu no poder, liderado por Dinda, sua mulher. Em 1995, Dinda foi assassinada na sede da Associação de Moradores, quando cadastrava candidatos à aquisição de lotes no bairro. A morte de Dinda marcou o fim da dinastia original. Policiais assumiram o controle da associação de bairro, que já arrecadava mensalidades para mediar a compra de lotes e terrenos. Eles criaram novos negócios e passaram a influenciar não somente instituições políticas, mas também corporações policiais. Profissional e organizado, o grupo assumiu o papel do governo terceirizado de Rio das Pedras, cobrando taxas dos moradores pela gestão e segurança. Na época, final dos anos 1990, o pequeno núcleo que havia surgido com cerca de 400 pessoas à margem de Rio das Pedras já possuía quase 40 mil habitantes. Comércios variados e casas com lajes sobrepostas marcavam a fisionomia da comunidade, dividida entre a parte rica, o entorno do núcleo antigo, com lotes mais bem organizados, e a parte pobre, locais sujeitos a cheias e loteamentos feitos de maneira caótica, com espaços pequenos e sem ventilação. Caso dos núcleos Areal 2 e Pantanal. O inspetor da Polícia Civil, Félix Tostes, assumiu o comando de Rio das Pedras com o apoio de outros policiais da ativa. Junto com eles, ascendeu o comerciante Josinaldo Francisco da Cruz, conhecido como Nadinho de Rio das Pedras, amigo de infância de Tostes. Nadinho havia se destacado em 1996 como uma liderança importante na organização de apoio aos desabrigados das enchentes no bairro. Nos anos seguintes, como presidente da associação, esteve à frente de serviços assistenciais e parcerias com o poder público que fortaleceram o grupo. As receitas também se diversificavam. Tostes criou em 1997 a Cooperativa Mista de Trabalhadores em Transporte Alternativo, para regulamentar e organizar as vans. A ideia do inspetor era seguir o caminho do outro grupo de policiais e empreendedores da região, conhecido como Liga da Justiça. Nos anos 1990 e 2000, a Liga assumiu o controle do transporte de peruas em Campo Grande e Santa Cruz, liderados por outro inspetor da Polícia Civil, Natalino José Guimarães, e seu irmão, Jerônimo Guimarães Filho, conhecido como Jerominho. Em Rio das Pedras,
a administração da cooperativa de vans foi concedida por Tostes ao sargento militar Dalmir Pereira Barbosa. Como era funcionário público, Barbosa não podia assumir formalmente a função e colocou como testas de ferro seu irmão, Dalcemir Getúlio Rodrigues Gama, que se tornaria presidente da cooperativa de vans de Rio das Pedras. 2 oficiais também mantinham influência no poder local, o major Dilo Pereira Soares Júnior e o capitão Epaminondas de Queiroz Medeiros Júnior. O sargento Dalmir ainda levou para Rio das Pedras 2 praças, que faziam serviços de cobrança: Maurício Silva da Costa, o Maurição, e Paulo Alvarenga, o Paulo Barraco. A presença desses policiais nos novos grupos milicianos se revelou decisiva. Eles ganharam o respaldo dos batalhões e das delegacias locais. Maurição, por exemplo, era do 18º Batalhão. Os paramilitares colaboravam com a polícia no combate ao tráfico, ao mesmo tempo que abriam oportunidades para a criação de negócios semelhantes em bairros vizinhos. Além de organizar as vans, Tostes tinha uma revendedora de gás. O negócio era lucrativo, porque o grupo impedia a entrada de concorrentes e obrigava os moradores a comprar seu botijão a preços mais elevados do que o de mercado. Na CPI das milícias, em 2008, um representante do Sindicato das Empresas Distribuidoras de Gás estimou que uma das empresas de Rio das Pedras chegava a vender cerca de 3.000 botijões por dia, o que representava um faturamento mensal de R$600.000. Cobrava-se também pela instalação de sinais clandestinos de TV a cabo, de R$50 a R$60, internet, de R$10 a R$35, segurança do comércio, de R$30 a R$300, e de moradores, de R$15 a R$70. O sargento Dalmir e o major Dilo também se tornaram sócios na Areal Crédito Fomento Mercantil, que emprestava a juros aos comerciantes, entre outros empreendimentos. A nova composição, mais profissional e influente, abriu caminho para parcerias com a prefeitura. César Maia, quando assumiu seu segundo mandato na prefeitura, em 2001, nomeou Nadinho como administrador regional de Rio das Pedras. Em poucos dias foi exonerado do cargo por causa da repercussão negativa de sua indicação na imprensa. Nadinho voltou a presidir a Associação de Moradores, onde podia mandar com menos amarras, sem perder a parceria com a prefeitura. César Maia iniciou sua carreira política no Partido Comunista Brasileiro e foi preso durante a ditadura militar. No Chile, onde estava exilado junto com o ex-governador paulista José Serra, formou-se em economia. Ingressou mais tarde no PDT e participou do governo do Rio de Janeiro em 1983, a convite de Leonel Brizola, como secretário da Fazenda. A primeira disputa de Maia por um cargo no Executivo ocorreu em 1992, e ele se elegeu prefeito do Rio pelo PMDB, depois de romper com seu padrinho Brizola. César Maia era um defensor da descentralização política da administração da cidade, além de especialista na leitura de pesquisas de votos e mapas eleitorais. Essas 2 características aproximaram o prefeito dos administradores de Rio das Pedras, principalmente em seu segundo mandato, em 2001. Maia tratava as milícias como autodefesas comunitárias, ou ADCs, espécie de gestão popular, sem as bases operárias e religiosas de São Paulo. A aliança do prefeito César Maia com Nadinho de Rio das Pedras descentralizava a gestão e garantia votos ao político. Essa parceria gerou diversos convênios municipais para serviços como creches, varrição de rua, proteção de rios e lagoas, limpeza dos valões, atendimento de saúde e cursos de informática.
os serviços foram fundamentais para a eleição de Nadinho à Câmara Municipal pelo PFL em 2004. César Maia, por seu lado, ganhava apoio eleitoral, como ocorreu na eleição de 2006, quando seu filho, Rodrigo Maia, foi o segundo candidato a deputado federal mais votado em Rio das Pedras. Maia parecia acreditar que tinha as milícias sob controle. Não acreditava, ou não quis enxergar, que o modelo de negócio dos milicianos poderia desarticular o Estado e se tornar incontrolável, como viria a acontecer mais tarde. Nessa época de entusiasmo e parceria com as instituições cariocas, os milicianos pareciam achar que não havia limite para suas ações. Pacificação local, controle dos traficantes num período em que as facções aterrorizavam o Rio de Janeiro, assistencialismo via centro social, tudo isso permitiu que eles dessem início a planos mais ambiciosos de poder, concorrendo a vagas no parlamento, apoiando políticos, estreitando relações até mesmo com secretários de segurança, seduzindo candidatos que apoiassem seus negócios com votos de seus currais eleitorais. Em 2004, Nadinho de Rio das Pedras foi eleito vereador com uma campanha rica o suficiente para fazer dele o 9º vereador mais votado do Rio, com 34.764 votos, depois de 2 tentativas fracassadas em eleições anteriores. Na mesma disputa, Jerominho, da Liga da Justiça, foi eleito com 33.373 votos, alcançando a 11ª posição de mais votado. Natalino, irmão e sócio de Jerônimo na Liga, foi eleito deputado estadual nas eleições de 2006, com 49.405 votos, todos com suas bases eleitorais concentradas na região que dominavam. O modelo de negócios inspirado em Rio das Pedras se espalhava desde 2002 e recebia o olhar complacente e oportunista das autoridades. Os bairros Anil, Curicica, Gardênia Azul, Campinho e Vila Valqueire, em Praça Seca, Vila Sapê, Freguesia, Jardim Boiúna, Santa Maria e Pau de Fome, em Taquara, que ficavam nos arredores da Barra, Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes. Um a um, adotaram o modelo de Rio das Pedras, numa expansão silenciosa, sem repercussão. De um lado, a mistura de consentimento e falta de alternativa dos moradores. De outro, a promessa de dinheiro e poder para policiais e paramilitares que participavam do esquema ou que queriam participar. O principal movimento de domínio territorial ocorria em direção às comunidades consideradas neutras, ainda não dominadas por traficantes. Um relatório da Subsecretaria de Inteligência do Estado apontou que em 2008 havia 171 áreas dominadas por milícias. Em quase 70% delas não havia facções criminosas anteriormente. Segundo o mesmo relatório, em 52 dessas áreas houve a expulsão de traficantes pelas milícias. 29 do Comando Vermelho, 14 do Terceiro Comando Puro e 9 dos Amigos dos Amigos. Esse embate teve reflexos no final de 2006, quando criminosos do Comando Vermelho, para protestar contra o avanço dos policiais, realizaram uma série de ataques, causando 18 mortes. Esse caminho silencioso e discreto percorrido pelas milícias em direção às comunidades não seria, contudo, tão simples de preservar. As milícias enfrentaram resistência da sociedade civil e das instituições. Também bateram de frente com interesses políticos e de criminosos. A reação surgiu em decorrência do barulho em bairros como Campo Grande, Paciência, Inhoibá, Cosmos, Guaratiba e Santa Cruz, onde procedimentos adotados pela Liga da Justiça, liderada por Jerominho e Natalino,
eram mais ousados e violentos. Natalino, por exemplo, tinha a alcunha de Mata Rindo. Faziam parte do grupo Leandrinho Quebra-Ossos, Ricardo Batman e Julinho Tiroteio, entre outras figuras que não se importavam com a má fama. A trupe andava com adesivos do Batman em seus carrões e apostava no terror para mandar na região, com assassinatos à luz do dia para assustar a concorrência. A Liga da Justiça, além disso, era mais numerosa e descentralizada. Na CPI das milícias, foram apontados mais de 100 nomes como integrantes do grupo, que ainda teria cerca de 25 fuzis à disposição. Em vez de recorrer à diplomacia, a Liga dispunha de um pequeno exército, tolerado pelos batalhões de polícia local, que atacava empresários do transporte alternativo insubmissos ao grupo. Em 2008, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas atribuiu ao grupo cerca de 60 assassinatos cometidos ao longo de 5 anos. Estatística do Serviço de Inteligência da Polícia Militar mostrou que em 3 anos o grupo tinha praticado pelo menos 98 homicídios. Com base nesses conflitos, puxou-se o fio que levaria muitos milicianos à prisão. O processo de formação da milícia de Campo Grande e Santa Cruz foi diferente do verificado em Rio das Pedras. Como esses 3 bairros têm histórias distintas, as quadrilhas cresceram de acordo com as características, oportunidades e limites de cada região. Campo Grande e Santa Cruz, apesar de mais distantes do centro do Rio do que a região da Barra e Jacarepaguá, sempre tiveram uma relação mais próxima com a capital carioca. Nos tempos coloniais, era o local de plantio de cana-de-açúcar e criação de gado, com forte presença dos jesuítas, que lá deixaram prédios antigos, pontes, praças e canais. Em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, Santa Cruz se tornou local de passeio de Dom João VI e dos aristocratas que visitavam a Fazenda Imperial de Santa Cruz. Caminho para o Vale do Paraíba e São Paulo, pelo bairro também passava a linha de ferro Dom Pedro II, e depois a estrada Rio-São Paulo e a Avenida Brasil. Esses bairros, portanto, longe de ser isolados, habitados por cobras e jacarés, tinham um lugar na economia da capital, assim como instituições mais fortes e presentes. Natalino e Jerominho souberam aproveitar a chance aberta pela omissão do Estado no processo de crescimento da região a partir dos anos 1960. O transporte via trem e ônibus era insuficiente para conduzir os habitantes da região de casa para seus empregos nos bairros centrais. No início dos anos 1990, as peruas e vans Topic é que forneciam esse serviço no Rio de Janeiro. Pequenos empreendedores compravam vans e iam para o asfalto em busca de linhas e dos horários mais lucrativos. Alguns já tinham experiência com os cabritinhos, transportes feitos no interior das favelas, onde as linhas regulares de transporte público não entravam. Para disputar as linhas das vans que chegavam às regiões centrais, os perueiros enfrentavam concorrências truculentas e achaques em torno dos melhores trajetos. Linhas com mais passageiros e mais rentáveis eram cobiçadas. Cooperativas de transporte foram criadas para administrar a desordem e mitigar os riscos. Policiais foram contratados como seguranças para impedir assaltos e possíveis agressões dos rivais. Foi nesse contexto que a Liga da Justiça nasceu e se fortaleceu. Eles perceberam que, em vez de oferecer apenas segurança para as cooperativas, poderiam organizar as linhas e lucrar diretamente com o dinheiro do transporte clandestino, explicou o policial civil Cláudio Ferraz, que esteve 5 anos à frente da Draco.
A organização da linha de transporte clandestino pela Liga da Justiça teve início em 1996, disse o promotor Luiz Antônio Aires, que começou a trabalhar no Fórum de Santa Cruz em 1998. Os policiais entraram primeiro como seguranças. Depois, assumiram o controle das cooperativas. Com o tempo, conquistaram a gestão dos territórios. Essa autoridade local era exercida por meio de organizações que desenvolviam trabalhos sociais. Jerominho, por exemplo, criou o Centro SOS Social para ganhar influência política e popularidade com os moradores de Campo Grande. Sua influência se estendia aos serviços públicos, como hospitais e Centro Esportivo Miécimo da Silva, construído em Campo Grande nos anos 1980, e mais tarde reformado para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Assim como tinha acontecido com a Associação dos Moradores de Rio das Pedras, os policiais da Liga assumiam cada vez mais condições de subprefeitos informais, desempenhando nas favelas tarefas que cabiam ao Estado. Quanto mais fortes politicamente eles ficavam no bairro, mais possibilidades de lucro surgiam. O grupo também passou a reproduzir em seus territórios os negócios gerados de receitas das milícias de Rio das Pedras. Monopólio na venda de gás, instalação de gatonete, taxas de segurança, proteção para máquinas de caça-níquel, agiotagem, taxa para a regularização de imóveis e acumular dinheiro e poder. O delegado Marcos Neves, que investigava o grupo, afirmou em 2008, na CPI das milícias, que a Liga da Justiça faturava mensalmente R$2 milhões. Para os integrantes desses grupos, a situação começou a mudar depois de 2007, quando Sérgio Cabral assumiu o governo do Estado e colocou José Maria Beltrame à frente da Secretaria de Segurança. O tema das milícias já havia entrado no radar do governador depois dos ataques do Comando Vermelho ocorridos em dezembro, às vésperas de sua posse. A preocupação aumentou depois que Beltrame ouviu o relato de que um grupo de milicianos havia passado em frente ao Fórum de Santa Cruz na caçamba de uma caminhonete, ostentando tripé e fuzis. O secretário determinou que a Draco investigasse o assunto. Para comandar a delegacia, ainda desestruturada, foram escolhidos 2 policiais abnegados e sabidamente competentes, o delegado Cláudio Ferraz e o inspetor Jorge Gerhard. Ambos foram discípulos de Hélio Luz, um dos delegados mais respeitados da Polícia Civil, conhecido por sua capacidade estratégica e operacional. Também havia um cálculo político de Sérgio Cabral Filho. Ele precisava evitar o fortalecimento de um grupo capaz de fazer frente a parceiros seus na Assembleia Legislativa, como os deputados Jorge Pisciani, presidente da Casa, e Paulo Melo, seu principal interlocutor no Legislativo. O governador era do diálogo, mas sabia agir quando seus interesses estavam em jogo. E Cabral sabia que, para se equilibrar no poder, não podia perder o controle de seus concorrentes. Os problemas provocados pela expansão das milícias e os conflitos entre os grupos, além da disputa com facções, criaram um ambiente político para que o governo pudesse interferir. Os casos envolvendo violência entre os integrantes das milícias começaram a pipocar e a despertar a atenção da opinião pública e dos policiais da Draco. Em fevereiro de 2007, 9 pessoas morreram na favela Kelsons, na Penha, por causa do confronto entre milícia e tráfico. 10 traficantes armados entraram na favela e mataram 3 homens, supostamente envolvidos com um grupo de milicianos. A favela tinha passado ao controle dos policiais em novembro do ano anterior. Entre os mortos, havia um pedreiro que tinha construído, por ordem dos milicianos, um muro com um portão de ferro em um dos acessos à favela.
Outros 2 mortos seriam integrantes da milícia. O carro de um dos chefes da milícia foi metralhado com mais de 70 tiros. Durante o tiroteio, os traficantes fugiram em 2 carros. Na saída da favela, já na Avenida Brasil, os criminosos se depararam com 2 carros da PM. Os 5 traficantes que estavam no carro foram mortos. Ainda em fevereiro, o assessor do gabinete da Polícia Civil e chefe da polícia de Rio das Pedras, o inspetor Félix Tostes, foi morto com 34 tiros quando dirigiu o carro de uma amiga no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Foram recolhidas 72 cápsulas deflagradas no local. Segundo testemunhas, 3 homens teriam saído de um carro cercado a picape em que estava o policial e atirado. Um mês antes, Félix Tostes tinha sido exonerado de seu cargo de confiança na assessoria do gabinete da Polícia Civil por suspeitas de ligação com as milícias e com a máfia dos caça-níqueis. A fratura no comando do Rio das Pedras ficou exposta com a morte de Tostes. Era o começo de uma disputa fratricida, repleta de traições, que deixaria o grupo sem rumo por um período. Problema parecido atingiu a Liga da Justiça, que também passou a implodir numa série de conflitos que ao longo dos anos provocaria a denúncia e a prisão de vários integrantes. Já em 2005, a Liga havia dado sinais do tamanho de seu apetite e vinha enfrentando resistências. Tentando expandir os domínios no setor de transporte e vans, ameaçando pequenos empreendedores de Campo Grande e dos bairros vizinhos. Na noite de 15 de junho daquele ano, um comboio de 5 carros com 20 homens se dirigiu a Guaratiba para assassinar Marcelo Eduardo dos Santos Lopes, da Cooper Ouro, uma empresa de vans. Natalino e Jerominho estavam no grupo, com Batman, Quebra-Ossos, Juninho Perneta, Luciano, filho de Jerominho, entre outros. Ao avistar os carros, Marcelo conseguiu fugir, invadindo casas do bairro. Seu testemunho foi peça-chave para a denúncia que levaria alguns deles à prisão, que só ocorreria em dezembro de 2007. A demora de 3 anos para a conclusão do inquérito decorreu, principalmente, do pânico das testemunhas e das ameaças que muitos sofreram dos autores do atentado. Durante as investigações, um dos sócios de Marcelo desapareceu. Outro mudou seu depoimento. Uma testemunha foi assassinada e outras 2 entraram para o programa de proteção à testemunha. O avanço da Liga sobre o mercado de transportes provocou a resistência de peroeiros concorrentes que, ameaçados, não viram outra saída senão denunciar seus algozes para sobreviver. A polícia acabou se beneficiando com a disputa e com pedidos de socorro que quebravam o silêncio. O compromisso demonstrado pelos policiais da Draco dava confiança para que novas denúncias fossem feitas. Em 14 de abril de 2007, César Moraes Gouveia, da cooperativa de vans Rio da Prata, em Bangu, contou aos investigadores haver recebido, na sede da empresa, a visita de 6 carros com integrantes da Liga, obrigando-o a entregar a cooperativa ao grupo para não ter o mesmo destino de outros 2 empresários, o Caixão. Esse fora o fim do sócio da Cooper Oeste, Iltinho Mongol, assassinado 3 dias antes, e de Denise Indaiá, da Cooper Santa Cruz, assassinada 3 meses antes. Cada nova história ajudava os policiais da Draco a montar o quebra-cabeça que daria consistência ao processo prestes a estourar. Era questão de tempo e oportunidade. Em agosto, integrantes da Justiça foram presos em flagrante depois de, numa ação ousada, tentarem matar um peroeiro e miliciano concorrente em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, fora dos limites territoriais do grupo em Campo Grande e Santa Cruz. O sargento do 25º Batalhão, Francisco César Silva Oliveira, o Chico Bala,
Desde 2001, investigado por coordenar uma cooperativa de transporte na Zona Oeste, estava em seu carro junto com a mulher e o enteado de 13 anos, quando 4 homens abriram fogo. Ele se feriu com estilhaços e tiros de raspão. Contudo, sua mulher e um menino morreram. Os suspeitos foram presos em Araruama, no quilômetro 30 da Via Lagos, dentro do carro que usavam para voltar a Campo Grande. O bando era formado por 4 pessoas: o policial André Luiz da Silva Malvar, genro de Jerominho, o ex-soldado da PM Ricardo Teixeira Cruz, o Batman, José Carlos Silva, ex-PM, expulso em 1999, e o cabo da 27ª BPM, Wellington Vaz de Oliveira. No carro, eles levavam 3 fuzis, 2 granadas M9, 5 pistolas, 44 carregadores, 4 toucas tipo ninja, 2 lunetas, 5 rádios Nextel e 3 rádios transmissores. As pistolas foram enviadas à polícia científica e uma delas, que pertencia a André Malvar, foi indicada como a arma que havia matado o chefão de Rio das Pedras, Félix Tostes, 6 meses antes. Conforme as peças iam sendo juntadas, a investigação policial apontava para uma conspiração. As 2 principais milícias do Rio de Janeiro naquele momento, a de Rio das Pedras e a Liga da Justiça, buscavam formar uma aliança. Malvar, o dono da pistola, havia atuado junto com Nadinho para matar Tostes. O motivo seria a dominação do transporte alternativo na região e algumas desavenças pontuais entre Nadinho e Tostes no comando de Rio das Pedras. Nadinho foi preso em novembro de 2007, mas acabou solto para aguardar as investigações em liberdade. Em dezembro, Jerominho, Malvar, Batman e Julinho Tiroteio foram presos. Outros 4 integrantes da Liga da Justiça tinham mandado de prisão decretados, mas estavam foragidos. A prisão do deputado Natalino, um dos chefões da Liga, era questão de tempo. As coisas, finalmente, pareciam fugir ao controle dos paramilitares, que até então se sentiam intocáveis. O cerco policial ameaçava se fechar em torno deles. Por fim, no primeiro semestre de 2008, explodiu um escândalo que, tudo indicava, seria o golpe de misericórdia nas milícias. A bomba explodia 6 anos depois do assassinato de Tim Lopes. Era a vez de repórteres do jornal O Dia serem torturados e escaparem por milagre das mãos de milicianos da favela do Batã, em Realengo, na Zona Oeste. O fotógrafo agredido, Newton Claudino, era amigo de Tim Lopes, com quem havia trabalhado em outras redações. Assim como Tim, Newton não tinha medo de arriscar a vida em busca de matérias que denunciavam mazelas sociais e crimes cometidos por autoridades. Em 2002, depois do assassinato do amigo, Newton obteve uma informação certeira sobre o paradeiro das ossadas de Tim Lopes. Passou as coordenadas à polícia, que subiu até o topo da Vila Cruzeiro. Newton estava trabalhando no dia que localizaram os restos de Tim. Fez as fotos chorando, para a matéria que seria publicada no dia seguinte. Depois de anos na profissão, a apuração sobre as milícias no Batã faria Newton abandonar o jornalismo para viver escondido, abalado pelo que sofreu junto com uma jornalista em começo de carreira, e o motorista que levava a dupla para a pauta e dava suporte ao casal. O episódio começou em maio de 2008, quando Newton e a jornalista foram morar na favela sem se identificar. O objetivo era se disfarçar de moradores novos para descrever o ambiente e fazer fotos do cotidiano de uma favela dominada por milícias. Em junho do ano anterior, os milicianos haviam expulsado traficantes da favela e dominado o território. Durante 14 dias, os jornalistas fizeram amizades e se aproximaram dos moradores.
Mandavam boletins diários para o jornal de uma lan house. Newton conseguiu imagens de torturas feitas por milicianos em usuários de drogas. Tirou fotos do depósito de gás e da carcaça de carros roubados. Acabaram descobertos. Segundo os algozes, um informante revelou aos milicianos a identidade dos dois. Os dois foram algemados, encapuzados e levados a um cativeiro, junto com o motorista. Ao longo de 7 horas, tomaram chutes, socos, choques e foram asfixiados. Tinham certeza de que seriam assassinados. Os milicianos disseram que os levariam para a favela vizinha e que culpariam o tráfico pela morte deles. Como o Dia já tinha a informação de que o desaparecimento dos jornalistas e do motorista era responsabilidade das milícias e de seus chefes, o chefe do grupo da favela Batã decidiu poupar a vida dos 3. A repercussão foi imensa. A história da tortura e do sequestro foi publicada no dia 1º de junho de 2008, com a manchete: Tortura. Milícia da Zona Oeste sequestra e espanca repórter, fotógrafo e motorista de O Dia. Houve repúdio generalizado e reações políticas de peso. As milícias se tornaram um motivo de preocupação, recebendo mais atenção da imprensa e da opinião pública. O clamor forçou os deputados estaduais do Rio a aprovarem uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esses grupos, o que o deputado estadual Marcelo Freixo já havia pedido no 3º dia da 9ª legislatura, em fevereiro de 2007. Professor de História e militante de direitos humanos, Freixo estava em seu primeiro mandato, para o qual tinha sido eleito com 13.547 votos. Durante a campanha eleitoral, Freixo quase abandonou a disputa, quando seu irmão mais novo, Renato Freixo, foi assassinado. Com 34 anos, depois de demitir seguranças que faziam bico no prédio em que morava, Freixo foi convencido por amigos e pelo partido, o PSOL, a não desistir da eleição e a lutar em memória de Renato. Como presidente da CPI, evitou tratar da tragédia pessoal, para não deslegitimar os trabalhos de apuração. A comissão iria com tudo para cima dos milicianos. Freixo montou uma equipe corajosa e competente para atuar na CPI das milícias. O delegado Vinícius Jorge, pupilo de Hélio Luz nos anos 1990, foi importante para fortalecer a relação com os delegados da Draco. Outra figura que se destacou foi Marielle Franco, mesmo não atuando diretamente na CPI. Com 27 anos, trabalhou como assistente no gabinete de Freixo e depois seguiu com ele por 10 anos, saindo para se candidatar a vereadora em 2016. No relatório final, depois de 6 meses de trabalhos e debates intensos, a comissão pediu o indiciamento de 225 pessoas, entre elas os chefes da Liga da Justiça, Jerominho e Natalino, e de Rio das Pedras, Nadinho, o vereador André Ferreira da Silva, o Deco, do PR, que comandava a milícia de Praça Seca, o vereador Geiso Pereira Turques, o Geiso do Castelo, do PDT, de São Gonçalo, Carmen Glória Guinâncio Guimarães, conhecida como Carminha Batgirl, do PTB, Cristiano Girão, do PMN, o chefe em Gardenia Azul, e Chiquinho Grandão, do PTB, de Duque de Caxias. Também foram indiciados o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e deputado cassado, Álvaro Lins, além de 67 policiais militares, 8 policiais civis, 3 bombeiros, 2 agentes penitenciários e 2 cabos das Forças Armadas. Embora não tenha sido indiciado, o deputado federal Marcelo Itagiba, do PMDB, que havia sido secretário de Segurança Pública, foi mencionado como candidato dos milicianos.
O prefeito César Maia foi acusado de atitude permissiva com os milicianos. E o relatório da CPI afirmou que o secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, não combatia as milícias como devia, por falta de prioridade no combate à segurança privada de ruas e outros espaços públicos. No ano seguinte à CPI, em 2009, 246 pessoas foram presas, suspeitas de integrar a milícia. Entre 2008 e 2017, o total de prisões relacionadas a milicianos chegou a 1.310, 131 milicianos presos em média por ano. Muitos apostavam que as centenas de prisões fragilizariam os paramilitares. E os anos seguintes no Rio de Janeiro reforçaram esse otimismo. Em 2008, as unidades de polícias pacificadoras, as UPPs, ajudaram a promover pacificação de favelas na zona norte e sul do Rio. Em 2010, o Ministério Público Estadual criou o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, com um núcleo de inteligência que permitia aos promotores se envolverem em atividades de investigação e despachar direto com juízes. As taxas de homicídio caíram expressivamente até 2016. O Rio parecia em festa com a expectativa da Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas de 2016. As prisões de milicianos continuavam. Foram 158 em 2016 e 155 em 2017. O sonho de um Rio de Janeiro pacificado, contudo, começou a ruir rapidamente. A prisão do governador Sérgio Cabral Filho, em novembro de 2016, suspeito de receber propina para a concessão de obras públicas, e a crise fiscal que impediu até mesmo o pagamento de salário do funcionalismo, acordaram todos para a dura realidade. A expansão das milícias havia continuado intensa, de maneira discreta, longe das manchetes. Os negócios ilícitos prosseguiram no mesmo modo, com a venda de gás, de imóveis e de terrenos em áreas griladas, com o gatonete e a cobrança de taxas de segurança, entre outras atividades rentáveis, devido aos monopólios de mercado impostos à força. As estruturas que garantiam aos milicianos dinheiro e poder seguiam intocáveis. As milícias estavam mais fortes do que nunca. Depois de uma década esquecido nas preocupações prioritárias da opinião pública, Rio das Pedras voltou a ficar sob os holofotes de forma apoteótica, misturando a história e a trajetória de alguns personagens mais importantes da política. Em janeiro de 2019, a Operação Os Intocáveis, do GAECO do Rio, levou à prisão de vários integrantes do grupo de milicianos que atuava em Rio das Pedras. O capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, velho conhecido da família Bolsonaro, foi denunciado como chefe da milícia, junto com o major Ronald Paulo Alves Pereira, o oficial que também havia sido homenageado por Flávio Bolsonaro, mesmo depois de Ronald ter sido acusado de participar da chacina de 4 jovens na Via Show, em São João de Meriti. A ficha do capitão Adriano na Justiça, formada paralelamente à sua carreira na polícia, mostrava a ação de um minerador costumaz, sempre atento às oportunidades do submundo do Rio. Dessa vez, o passado de Adriano da Nóbrega viria à tona para assombrar a presidência de Jair Bolsonaro, político que mais o apoiou ao longo de sua carreira, com cargos para familiares no gabinete de seu filho, agora senador. Outros nomes recorrentes, que já haviam sido mencionados na CPI das milícias, como integrantes do núcleo duro de Rio das Pedras, voltaram a aparecer na estrutura dessa comunidade 11 anos depois da CPI. Foi o caso de Maurício Silva da Costa, o Maurição, Marcos Vinícius Reis dos Santos, o Fininho, Fabiano Cordeiro Ferreira, o Mágico,
e Jorge Alberto Moretti, o Beto Bomba, presidente da Associação de Moradores. Depois da morte de Nadinho e Félix Tostes, o grupo ressurgiu ainda mais influente. O capitão Adriano, o major Ronald e Maurição eram os principais líderes na nova fase da organização criminosa que comandava Rio das Pedras. Adriano, nas escutas feitas nos telefones dos integrantes do grupo, era chamado de patrãozão. Segundo os promotores, esses 3 líderes coordenavam e mantinham o controle de empreitadas criminosas, como a venda e locação ilegal de imóveis, grilagem de terras, agiotagem, receptação de carga roubada, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes, cobrando deles taxas de segurança, uso de laranjas para esconder seus bens, falsificação de documentos, pagamento de propina a agentes públicos, utilização de ligações clandestinas de água e energia elétrica. A autoridade dos denunciados era imposta pela violência, sobretudo pela prática de homicídios. Contavam com armas de fogo de calibres pesados e a proteção de agentes públicos, ativos e inativos, que compartilhavam informações privilegiadas para ajudar o fortalecimento do grupo. Havia uma clara incongruência entre a postura da justiça e da segurança pública para lidar com a milícia. Ambas as instituições pretendiam a prisão de alguns indivíduos, mas o Estado continuava delegando, mesmo que por omissão, suas principais funções aos milicianos, que seguiam aproveitando a ausência do Estado na região para aumentar seus lucros e sua influência política. De acordo com as denúncias, tudo era fonte de receita para o grupo. Um morador contou que motoristas tinham que pagar uma taxa de R$100 por mês para poder estacionar o carro no terreno da escola municipal do bairro. A punição para os devedores era a das leves, carro danificado. Já os comerciantes eram obrigados a pagar até R$100 por semana. As calçadas das casas eram vendidas como ponto para a instalação de barracas de comércio. O grupo de Adriano, Ronald, Maurição e Fininho também agia no ramo da agiotagem, emprestando dinheiro a juros, e detinha um monopólio da venda de gás. Detalhes do cotidiano do poder local foram colhidos através de escutas e de informações passadas ao Disque Denúncia. Os moradores contaram que os criminosos recolhiam essas taxas toda sexta-feira: R$50 de gatonete, R$60 de internet, R$90 de gás e R$100 pelo gato de luz por residência. Aqueles que não pagassem podiam ser expulsos de casa, para depois terem seus imóveis alugados por novos moradores. A construção de lajes sobre os imóveis e a grilagem de terrenos era uma fonte de renda importante da milícia. Adriano, Ronald e Maurício atuavam como sócios investidores ou incorporadores, aplicando as receitas obtidas em outras atividades criminosas nos empreendimentos imobiliários nas comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências, onde controlavam desde a construção até a venda e alocação de imóveis. Ronald mantinha em seu computador diversas tabelas contábeis, com plantas de imóveis e documentação de loteamento de terrenos. As negociações dos apartamentos apareceram em diversas conversas grampeadas com a autorização da Justiça. A relevância dos negócios imobiliários para as receitas criminais do grupo era visível desde 2008, cerca de um ano depois da morte do inspetor e miliciano Félix Tostes. Segundo as investigações, Tostes foi assassinado para abrir caminho à aliança entre os vereadores Nadinho, de Rio das Pedras, e Jerominho, da Liga da Justiça. Com o passar dos anos, contudo, novas informações foram reveladas. Havia outros interesses em jogo, principalmente imobiliários. O grupo que assumiria o poder na década seguinte, 2010, lucraria bastante com esse ramo.
Com as investigações da Draco e da CPI das milícias, Jerominho, Natalino e Nadinho perderam prestígio político, uma vez que o cerco se fechava em torno deles. Viraram símbolo de uma milícia old school, ostensiva e truculenta. Depois que eles sucumbiram, as milícias de Campo Grande e Santa Cruz adotaram um estilo diferente. Como se sabe, o poder não deixa vácuo. E um novo núcleo se formou em Rio das Pedras. Dele faziam parte Dalmir Pereira Barbosa, policial militar da reserva, e Dalcemir Pereira Barbosa, além de Beto Bomba, Maurição, Fininho e Mágico. O capitão Adriano e Ronald surgiram mais tarde, querendo ganhar dinheiro com o mercado da venda de terrenos e de apartamentos. Maria do Socorro Tostes, viúva e herdeira de Félix, estava no caminho dos negócios imobiliários valiosos. Informações sobre isso foram descobertas depois de 24 de novembro de 2008, quando ela sofreu uma tentativa de assassinato. A CPI das milícias já havia se encerrado e os holofotes da imprensa se apagado. A vítima teve graves ferimentos e foi submetida a diversas cirurgias, permanecendo hospitalizada com escolta policial o tempo todo. Maria do Socorro sobreviveu e decidiu contar muito do que sabia. Conforme as investigações da tentativa de homicídio avançavam, o inquérito revelava mais e mais os interesses imobiliários do grupo que havia assumido o poder em Rio das Pedras. Os irmãos Dalmir e Dalcemir eram os chefes. Ambos tinham sociedades antigas com os milicianos do grupo anterior, inclusive com Tostes e Nadinho. Maria do Socorro disse que, logo após a morte de Tostes, os irmãos se mostraram revoltados com o assassinato. O grupo acusava Nadinho de ser o mentor do golpe contra o núcleo de poder. O próprio Tostes confirmou essa suspeita de traição antes de morrer. Depois do crime, o grupo pagava a Maria do Socorro uma mesada de R$10.000 pela sociedade nos negócios que herdara do marido. No primeiro semestre de 2008, contudo, antes mesmo da CPI, a relação dela com as novas lideranças de Rio das Pedras começou a estremecer. O novo grupo de Dalmir, Dalcemir e Maurição começou a aterrorizar a vida de Maria do Socorro. Ameaças chegavam a seus ouvidos por terceiros. Eles estavam atrás dela. Seu filho quase foi morto por engano. Na hora em que os assassinos iam atirar, disseram: "Não é ela", e foram embora. Mas a vez dela acabou chegando, e depois do crime, confissões e testemunhos ajudaram a polícia a reconstituir os bastidores do atentado. De acordo com as investigações, a ação foi planejada dentro do Instituto Penal Cândido Mendes, por ex-policiais e militares que cumpriam pena em regime semiaberto. Otton Luiz Stefan, cabo reformado da Marinha, preso em 1998 pelo feminicídio da esposa, contratou os ex-policiais Carlos Guedes e Sérgio de Barros Amorim, expulsos da PM por homicídio e sequestro, para executar Maria do Socorro. Completava o bando o ex-policial Carlos Alberto Vieira Dantas, que cumpria pena por homicídio. O contato entre a turma de Dalmir, Dalcemir e Maurição e o grupo de matadores havia sido feito por Paulo Roberto Alvarenga, um dos policiais condenados pela chacina de Vigário-Geral em 1993, e que também cumpria o regime semiaberto. O contato do preso com o lado de fora era Maurição, outro policial envolvido na mesma chacina, mas que tinha sido inocentado. O passado tenebroso e mal resolvido da violência policial no Rio continuava a assombrar. Dantas, um dos contratados para o crime, acabou preso e dando à polícia sua versão sobre a tentativa de assassinato de Maria do Socorro, prevendo que seria morto e responsabilizado pelo fracasso da missão. Ele disse que pilotava a moto que levou Amorim, o autor dos disparos que atingiram Maria do Socorro. A quebra do sigilo telefônico dos suspeitos e outros testemunhos confirmaram a versão de Dantas.
As coisas se complicavam para os desafetos do bando porque, uma semana depois do atentado de Maria do Socorro, foi a vez do vereador Nadinho ser vítima de uma tentativa de homicídio. Cápsulas apreendidas no local revelaram que as armas, nos 2 crimes, haviam sido as mesmas. Até as motos usadas na fuga tinham as mesmas características. Ainda faltava descobrir por que o grupo quis matar Maria do Socorro. Em março de 2009, foi aberto um inquérito para identificar os mandantes. O depoimento de Maria do Socorro tinha sido fundamental para levantar a provável motivação do atentado contra ela. Na delegacia, ela contou que a hipótese mais provável seria a disputa por um terreno situado na Curva do Pinheiro, um dos locais mais nobres de Rio das Pedras, que ela tinha herdado do marido com outros 3 sócios, um deles um coronel reformado da PM. Depois do assassinato de Tostes, Dalcemir, aquele que assumiria o comando de Rio das Pedras junto com o irmão, pediu aos sócios do terreno uma procuração para regularizar a área na prefeitura. Sem desconfiar de nada, Maria do Socorro e os demais proprietários passaram a procuração para Dalcemir. Na época, Nadinho era visto por todos como o inimigo em comum do grupo em Rio das Pedras. Não havia motivo para desconfiar de Dalcemir. Ele, porém, passou a vender lotes do terreno de Maria do Socorro e dos sócios dela para a construção de prédios, sem avisar os proprietários da área. Maria do Socorro só ficou sabendo das vendas irregulares porque um morador de um terreno vizinho à área dela procurou a polícia para denunciar as investidas que vinha sofrendo de Dalmir e Dalcemir. Eles queriam que o homem desocupasse a área de 500 metros quadrados onde morava fazia 20 anos e onde tinha montado também um restaurante e uma oficina mecânica. O grupo de Dalmir e Dalcemir já havia derrubado o restaurante e os milicianos já estavam limpando o terreno dele e tinham dado um ultimato para que deixasse o local. Foi então que o morador decidiu denunciar a pressão que vinha sofrendo e pedir ajuda à polícia. Como era dona dos lotes vizinhos, ao ser chamada pelo delegado para depor, Maria do Socorro soube que seus lotes também estavam sendo vendidos de forma irregular, sem seu conhecimento. Sua disposição para denunciar a ação do grupo e resistir teria provocado as ameaças de morte contra ela. As vendas dos lotes já vinham ocorrendo pelo menos desde agosto de 2007, meses depois da morte de Tostes, rendendo um bom dinheiro aos novos chefes da milícia. Um dos compradores, Francisco, contou na delegacia que havia pagado R$100 mil a Dalcemir, intermediado por uma imobiliária de Rio das Pedras, para adquirir um lote de 200 metros quadrados de Maria do Socorro. Pretendia construir ali 4 casas. Luizito, outro comprador, havia pagado R$95 mil para Dalcemir. José Freitas declarou ter pagado R$100 mil por outros lotes, onde iria construir um prédio de 5 lajes. Outro comprador, Reinaldo, que depôs em agosto de 2008, afirmou ter pagado R$80 mil aos mesmos vendedores e que até aquele momento já tinha erguido 3 andares de um prédio no local. Os negócios eram intermediários por uma imobiliária ligada ao grupo de Dalcemir, e os compradores acreditavam estar de posse de documentos legais do terreno, que, na verdade, ainda nem estavam regularizados. Havia, portanto, muito dinheiro em jogo. Ganho com a venda de bens que não pertenciam ao grupo que dominava Rio das Pedras. A consolidação desse grupo no poder viria a se confirmar nos anos seguintes. Antes tinha havido mudanças importantes no comando por causa das prisões que seguiam acontecendo depois da CPI das milícias. Dalmir e Dalcemir foram presos em 2011 e 2015, respectivamente, acusados de diversos crimes. Nadinho era um alvo certo, como todos sabiam, inclusive ele próprio. Sua morte ocorreu em 10 de junho de 2009. 6 meses depois do encerramento da CPI.
3 homens encapuzados invadiram o condomínio em que ele morava e o mataram na hora do almoço, com diversos tiros de pistola. Logo depois, a mulher de Nadinho e a viúva de Tostes, Maria do Socorro, fugiram do Rio de Janeiro para não morrer. Dantas, o ex-policial e autor do testemunho que vinculara as milícias de Rio das Pedras ao atentado contra Maria do Socorro, outro, que estava com os dias contados, foi morto em março de 2011. Na versão divulgada pela polícia e nas notícias publicadas na imprensa, pouco se falou do papel de Dantas no esclarecimento da tentativa de homicídio contra a viúva de Tostes. A versão oficial, com pequenas contestações, foi de que policiais à paisana mataram Dantas por ele ter tentado assaltá-los. Em vez de queima de arquivo, o homicídio de Dantas foi mais um que caiu na conta da legítima defesa. O vácuo de poder na cúpula de Rio das Pedras, contudo, não enfraqueceu as milícias. Com a morte de Tostes e Nadinho e as prisões de Dalmir e Dalcemir, os intocáveis Capitão Adriano e Major Ronald passaram a exercer maior influência no comando. Conforme escutas revelaram, eles davam as ordens pelo menos desde 2015. A denúncia do GAECO interrompia precocemente as ações desse grupo. Também havia suspeitas de que o capitão Adriano da Nóbrega fazia parte de um grupo de matadores especializados que recebia encomendas do jogo do bicho e que poderia estar envolvido no assassinato de Marielle Franco, ocorrido em março de 2018. Em 22 de janeiro de 2019, o GAECO, a GRACO e a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, o COR, saíram às ruas para cumprir 13 mandatos de prisão concedidos pela Justiça. Apenas 5 milicianos foram presos, entre eles um dos chefes, o Major Ronald. 8 conseguiram escapar, entre eles o capitão Adriano. A pressão contra o grupo de Rio das Pedras, entretanto, continuaria a aumentar por causa de um fato imponderável, apesar de previsível. No dia 12 de abril, menos de 3 meses depois da Operação Os Intocáveis, 2 prédios desabaram no condomínio Figueiras do Itanhangá, em Muzema. Eram 6h30 e muitos moradores estavam nos imóveis. 24 pessoas morreram. Muito do que já se sabia foi revelado depois da tragédia. Com documentos comprovando o descaso na fiscalização das construções e a omissão do poder público para interromper os lucros milionários dos milicianos, que organizavam o adensamento no bairro. Havia uma série de problemas técnicos na construção dos edifícios, como o espaço subdimensionado nos blocos das fundações, que ficavam mais vulneráveis à erosão no solo. As chuvas intensas, típicas do verão do Rio, aceleraram a destruição das bases dos prédios. O adensamento do bairro não era nenhuma novidade, e diversos imóveis vinham sendo levantados nos últimos anos. Alguns com 8 andares, sem que fossem contratados engenheiros para as obras. Desde 2014, denúncias chegavam apontando o desmatamento ilegal da Mata Atlântica, no entorno do Parque da Tijuca, num total de 7.000 metros quadrados devastados em 5 anos. Os lotes eram subdivididos para a construção de edifícios mistos, em que a parte térrea era reservada para atividades comerciais e os andares superiores para moradias. O Ministério Público calculou que o grupo havia movimentado 25 milhões de reais com a comercialização dos apartamentos. Fazia parte desse grupo pessoas que ganhavam dinheiro ajudando a financiar a compra, a intermediar os documentos de compra e venda em imobiliárias locais e até mesmo fornecendo o material de construção usado nas obras. Advogados eram contratados para barrar as ações do poder público contra as obras. Luz e água eram adquiridos via ligação clandestina e agentes de fiscalização recebiam dinheiro para ignorar as irregularidades. Ao longo dos anos, fiscais da Prefeitura e da Justiça visitaram a região,
Apreenderam maquinários, prenderam pessoas em flagrantes, aplicaram multas, mas ainda assim as obras prosseguiram. Dezenas de prédios foram levantados no local. A violência dos milicianos e o medo dos moradores evitavam denúncias. Mas havia outro apelo, quem sabe mais determinante: os milicianos. Afinal, disponibilizavam aos moradores bens de primeira necessidade, algo que o Estado não conseguia fazer. Era melhor ter as moradias que eles ofereciam do que não ter nada. Como aplicar uma lei que prejudicaria tanta gente ao restringir a construção de casas mais baratas? Como de costume, foi preciso ocorrer uma tragédia com mortos para que o dilema se revelasse e fizesse refletir sobre os bons motivos para se lutar por uma governança justa dentro de um Estado forte e democrático. Os milicianos, como demonstrado várias vezes, priorizam seus próprios interesses e lucro, pouco se importando com a legislação. São dinheiristas e egoístas. Não ligam nem cumprem o papel de zelar pelo interesse coletivo, tarefa que cabe ao Estado. Lutam e matam, na verdade, pelo interesse de seu sucesso pessoal e de seus aliados, e ainda assim seus valores foram e são compartilhados por lideranças políticas em ascensão, que levam para dentro do Estado uma disputa só interessada em beneficiar o personalismo e ambições pessoais, destilando ódio contra aqueles que tentam apontar limites.